Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô com frio, mas finalmente chegamos na grande final do nosso querido programa. E assim como todas as teorias apontavam e como tudo levava a crer, a Sakura foi realmente a nossa escolhida para ser a quarta integrante do nosso querido ex-Prelude. Então, bora pro vídeo de hoje pra gente comentar um pouquinho sobre a nossa quarta integrante. Bora nessa! Bom, meus amores, eu realmente entendo todas as pessoas que ficaram chateadas pela Sakura ter sido a escolhida, porém eu não acho certo a quantidade de hate que ela está sofrendo por conta disso. Falando meio que o básico aqui, a Sakura não tem culpa alguma de ter sido a escolhida para debutar no grupo. Pasmem, não, a Sakura não tem nenhum tipo de envolvimento com o resultado final do programa, até porque a decisão foi feita pelos jurados, gente. Houve uma votação ali, um debate ali entre os jurados para entrar em um consenso e assim a Sakura foi a escolhida. Então, em nenhum momento ela teve culpa alguma nisso, entende? Vamos acalmar os corações, até porque eu sei que é muito difícil quando a gente tá chateado, a gente olhar as coisas de uma forma mais ampla, sabe? Olhar o contexto de toda a situação. Mas quando a gente para observar um pouquinho o contexto de toda a situação, a gente consegue perceber que a decisão da Sakura ter sido a escolhida não é tão absurda quanto parece, entendeu? Não é tão absurda quanto parece, gente, não é. Ah, mas a Sakura claramente não está no nível que seria realmente adequado para ela debutar em um grupo da magnitude do Prelude. E eu até concordaria com isso se a final do programa tivesse realmente acontecido nessa terça-feira, dia 12/5/2026. Porém, gente, a final aconteceu há 5 meses atrás. Assim como eu falei no meu último vídeo, que a gente assistiu esse tempo todo foi o passado. Foi algo que já aconteceu há muito tempo atrás. Então, a Sakura que a gente viu nesta performance final nem deve existir mais. A Sakura deve ter evoluído muito, deve estar completamente diferente, e não só ela, como também Emily, Lex e Samara devem ter evoluído ainda mais. Se vocês assistiram realmente o programa e não viram apenas, sei lá, parte de pequenos cortes e trechos no TikTok ou no Instagram, você sabe o quanto a Sakura evoluiu em 2 meses, pô, de treinamento. Você sabe disso? Tanto que a Sakura calou a boca de muita gente, inclusive a minha boca. Lembrando, Sakura saiu do nada, do completo zero, e em 2 meses de treinamento ela conseguiu entregar esta performance aqui. Imaginem agora, pô, depois de 5 meses e, sei lá, quando o grupo vai realmente debutar, sabe, tal, talvez no segundo semestre desse ano, eu acho que é no segundo semestre desse ano, mas imagine até lá, o quanto que a Sakura já vai ter evoluído ainda mais. Cara, vocês podem ter certeza que é o que eu mais quero. Se a Sakura continuou com a mesma força de vontade e com a mesma garra que ela teve durante esses 2 meses de treinamento, vocês podem ter certeza que a Sakura que a gente vai ver
nos próximos momentos não é a Sakura que a gente viu nesta prova final. Então, se acalmem. Vocês estão se estressando à toa. Xingar a Sakura não vai mudar absolutamente nada nesse momento. Nada. E outra coisa, tá? Tenho que lembrar aqui que a Sakura não é a primeira e nem será a última pessoa que a Hybe debutou que foi uma escolha, digamos assim, muito controversa por parte dos gostos do público, pô. Manon é uma prova viva disso. O Gabi do Santos Bravos é uma prova viva disso. Então, assim, essa coisa de escolher pessoas que vão causar polêmica, digamos assim, já é praticamente um roteiro que a Hybe ela coloca em todo santo programa que ela faz, pô. Todo santo programa. E o interessante é que, por mais que no momento do debut essas pessoas levem um hate, assim, pesadíssimo, depois de um tempo, todos esses haters acabam gostando desses artistas que foram tanto criticados. 90% começa a realmente gostar, a ceder, a dar uma chance, e esses artistas acabam se tornando muito queridos, pô. Claro, o hate ainda continua existindo, até porque, né, na internet o anormal é você não ter haters, na verdade. Porém, é uma loucura o quanto essas pessoas acabam se tornando amadas depois. Então, por que seria diferente em relação a Sakura, sabe? Eu acho que é só um momento, depois as pessoas... Você, que pode estar vendo esse vídeo e tá julgando tanto, tá tão chateado, mais tarde você pode acabar gostando da Sakura e... eu nunca vou gostar de fulano, eu nunca vou gostar de ciclano. Não diga nunca, tá? Porque a vida pode te surpreender de uma forma que tu não tem nem noção. Então, assim, cara, tá tudo bem, sabe? Eu sabia que a Sakura, ela receberia muito hate. Então, o que tá acontecendo pra mim não é uma surpresa. Era algo que eu já imaginava. E... a única forma de realmente evitar tudo isso seria se a gente, desde o comecinho, já tivesse a informação de que a Sakura seria a escolhida para ser a Final Piece, e a gente simplesmente acompanhasse a trajetória dela como um documentário mostrando tudo que ela passou. Porém, não foi isso que aconteceu. Ainda assim, eu acho que teria sim alguns haters, mas seria uma quantidade menor. E, querendo ou não, o programa foi bom porque pelo menos deu visibilidade para as outras meninas que não foram escolhidas para estar no grupo, né? Até porque o que mais teve nesse programa é com certeza talento, que eu espero que a Hybe não desperdice, mas se ela desperdiçar, gente, eu tenho certeza que tem gente que quer, entendeu? Tem gente que quer porque é muito potencial, é muito talento que a gente viu durante todo esse programa e não dá pra ser jogado fora, entende, gente? Não dá, e eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Falando da performance da Sakura em si, em Party Before the Party, eu acho que ela foi muito bem, ela cumpriu muito bem com o papel que foi designado a ela ali dentro da apresentação. Vocalmente falando, eu não tenho muito o que falar da Sakura, e os vocais é algo que pesa muito pra mim, porém, durante todo o programa eu diria que a gente não teve nenhum tipo de acesso realmente aos vocais da Sakura, porque nas provas ou ela era colocada pra cantar partes muito curtas,
das músicas, e isso não dava oportunidade pra gente realmente ouvir a voz dela. Ou então, mais pra final do programa, ela era sempre colocada para fazer as partes mais fortes ali da música, que, assim como eu disse no meu último vídeo, é o ponto ali mais alto da Sakura. São realmente essas partes mais fortes da música, onde ela consegue brincar mais, se expressar mais, sabe? E mostrar os pontos realmente de destaques dela, que é toda a presença, o carisma, né? O tal da Star Quality. Enfim. Como eu disse no meu último vídeo, a Sakura se sai muito bem nesse quesito rapper. Eu acredito fielmente que ela vai ser a rapper do grupo, porém eu acho que a gente vai ter músicas também mais vocais igual Rewrite. Eu espero que a gente tenha, inclusive. Então eu estou realmente curiosa para ver o quanto a Sakura evoluiu vocalmente falando durante esses 5 meses em que as meninas puderam agora se desenvolver como um grupo, sabe? Então eu acho que é o ponto que eu mais estou realmente curiosa para ver o quanto não só a Sakura, mas também as outras meninas evoluíram vocalmente. Sendo bem sincera com vocês, eu acho que quem carregou o grupo vocalmente falando foi a Samara. Inclusive, Samara, diva demais, cara. Os vocais da Samara são completamente impecáveis. E então eu espero que até mesmo a Emily e a Alex desenvolvam mais, sabe, os vocais, porque eu acho que é algo necessário, tá, gente? Não é uma crítica, não estou tacando hate nas meninas, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E no quesito dança, a Sakura, ela manda muito bem. Em alguns momentos ali, bem pouquíssimos, ela acabou ficando um pouquinho mais adiantada na música, mas não era nada, nossa, como a Sakura está adiantada, sabe? Foi bem tranquilo. Então, no quesito performance em si, acho que a Sakura arrasou, entendeu? Ela realmente me surpreendeu muito. Ela simplesmente não demonstrou nenhum tipo de nervosismo durante a apresentação dela. E isso se torna ainda mais doido quando você pensa que foi a primeira vez dela se apresentando para um público, para uma plateia de verdade, sem ser só para os jurados. Então, assim, é muito doido pensar realmente o quanto a Sakura ela é confiante, o quanto ela já tem esse profissionalismo, entende? Dentro dela, e o quanto ela pode crescer e realmente calar a nossa boca. É algo assim que me faz entender completamente a escolha dos jurados. E também é o que eu falei, né, gente? Sobre mercado. É melhor para vender o grupo quando você tem cada uma das integrantes ali com uma característica, uma personalidade bem marcante ali, sabe? Eu acredito que esse foi realmente os 2 maiores motivos para a Sakura ter sido a escolhida. O potencial gigantesco que ela tem, e como a Jay disse, o potencial dela provou ser algo que não é mais potencial. Ela realmente provou que ela consegue crescer e alcançar níveis assim gigantescos em um tempo muito curto de treinamento, e é justamente o que ela precisa nesse caso aqui pro nosso grupo. Então, cara, digo e repito, se a Sakura já é assim, com 2 mesezinhos de treinamento, saindo do completo zero pra isso, imagino que essa garota vai se tornar depois de um tempo, gente. Assim, olha. Loucura, tá loucura. Agora falando sobre a minha Ayana. Cara, a Ayana, ela foi
perfeita pra mim em todos os sentidos em Rewrite. A diva simplesmente carregou demais a música, cara, junto com a Sammy. É meio doido, porque quando a gente vê a separação das linhas, a Yana e a Samara foram as que mais cantaram, e assim, a Yana sustentou demais, tá? Sustentou demais em todos os momentos, assim. É incrível como essa menina, ela é gigante, ela é muito gigante e ela merece estar em um grupo, sabe? Cara, não tenho o que falar da performance da Yana, gente, não tem defeitos a performance da Yana. E não me venham com ela não tem sal. Gente, stop, tá? Com essa de ela não tem sal. Pelo amor de Deus. Parou já chega. Ela melhorou muito no quesito carisma. Muito, muito, muito. Não posso dizer que não me deu um apertinho no coração ver que a Yana não foi escolhida para ser a nossa final piece. Realmente doeu, gente. Não vou mentir, sempre sou muito sincera aqui com vocês. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho uma certeza muito grande de que de duas uma, ou a Yana vai acabar debutando em algum grupo futuro da Hybe, ou ela vai seguir uma carreira incrível, seja em algum outro grupo que não seja da Hybe, ou solista, cara, porque a única certeza que eu realmente tenho é que a Yana vai estar nos palcos futuramente, gente. Não acabou pra Yana, entende? E todo o final do programa me deixou muito claro isso, sabe? Por conta disso aqui que o Son falou. Nessa parte específica do Son, ele chega e ele fala que em todos os anos da indústria vital que ele faz parte, porque todo programa, o Son tem que estar lá dando as caras, entendeu? Essa foi a primeira vez que ele viu os jurados ficarem completamente debatendo horrores pra escolher qual seria a integrante do grupo. Cara, se isso aqui não quer dizer que a Yana vai debutar, pra mim chega, entendeu? Chega. Inclusive, Hybe, você só tem 2 trabalhos, tá? Faça isso aqui acontecer. A Yana está debutando, entendeu? E faça isso aqui acontecer, entendeu? Se quiser trazer outras pessoas pra cá, eu também super apoio. Mas você tem que fazer isso aqui acontecer. Eu preciso disso aqui se tornando um grupo para ontem. Nem para amanhã não, gente. É pra ontem. Que loucura é essa? Que loucura. Mas enfim, gente. Amo a Yana, desejo tudo do bom e do melhor pra ela. Eu amei o quanto ela foi forte nessa final. Eu acho que a Yana foi forte esse programa inteiro e deu pra perceber isso depois que ela fala que ela tava guardando muita coisa pra ela mesma e até mesmo pensou em desistir do programa. Ela foi uma pessoa que no começo eu realmente não conseguia me conectar com ela, mas depois dessa etapa dos Estados Unidos, a cada episódio eu fui começando a gostar mais dela e me conectar ali mais com ela de uma forma um pouco mais forte e mais fácil. E a Yana definitivamente merece tudo do bom e do melhor. E eu tenho certeza que ela vai ser gigante, sabe? Espero que ela consiga realizar os sonhos dela e que ela não desista. E com a Sakura sendo a escolhida, a gente teve a revelação do nome do grupo. Não somos mais Prelude, agora somos Sensatin. Eu não vou negar que eu estranhei muito esse nome. Gente, a pronúncia desse nome é uma... Por que é tão difícil pronunciar esse nome? Inclusive, no começo, eu não gostei nadinha do nome. Porém, eu passei o dia
todinho falando Sensatin. Então, assim, passei o dia inteiro falando, e de tanto falar eu até comecei a me acostumar mais com o nome, mas falando em voz alta ainda sou um pouco estranho pra mim. E é engraçado até, porque eu não tenho problemas com nomes de grupos, tanto que quando o Santos Bravos debutou, cara, eu fiquei super suave com o fato de que o nome seria Santos Bravos. Então, assim, esse nome aqui está me pegando, entendeu? Mas, enfim, estou muito ansiosa, tá? Pro que as meninas estão preparando. Eu não vejo a hora de termos a música, entendeu? De debut do grupo. Eu não sei se a música de debut do grupo é oficialmente Party Before the Party, mas, enfim, preciso de músicas já, pra gente poder ver a evolução das meninas e acompanhar agora esse novo capítulo da jornada, não mais do prelúdio, mas do Satin. Quero agradecer, gente, a cada um de vocês que fizeram parte dessa jornada aqui comigo. Foi um período muito, muito intenso em todos os sentidos da palavra intenso. Acho que eu definitivamente passei por todas as emoções possíveis vendo esse survival show. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Foi ótimo compartilhar cada um desses momentos aqui com vocês, poder conversar nos comentários. Obrigada a todo mundo que comentou, que curtiu cada um dos vídeos. Muito, muito, muito obrigada. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Não me abandonem, fiquem aqui comigo para acompanhar este novo capítulo com o nosso querido grupinho, que tem todas as chances e todo o potencial possível para se tornar um dos maiores grupos femininos globais que nós já conhecemos, tá? Confiem em mim, eu sou um pouco sensitiva, gente. Eu sou levemente sensitiva. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau! Sejam respeitosos nos comentários, hein? Eu tô de olho em vocês, hein?